Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa noite de estudos, para mais um momento de estudos. A página de abertura é o capítulo 13 desse livrinho aqui, ó, Coragem. Assim de momento. Assim de momento, você de fato não pode esconder a moléstia renitente ou irreversível que lhe promove o aperfeiçoamento espiritual. Não pode livrar-se do defeito físico inarredável. Não dispõe de recursos para reconhecer o parente difícil. Não consegue liberar-se dos conflitos íntimos com que haja renascido, atendendo-se a fins determinados. Não liquidará, de vez, todas as dúvidas que te será assumindo diante dos outros. Não se libertará da influência dos adversários gratuitos. Não estará sem as ironias e incompreensões que se lhe espalhem na estrada. Não viverá sem problemas educativos. Mas você pode aceitar tudo isso, e da aceitação construtiva de todos os percalços que porventura lhe assinalem a existência, você pode partir para o esforço de trabalhar, melhorando a você mesmo a fim de render, tanto quanto possa, no bem de todos, de vez que colaborar no bem de todos é o caminho para a verdadeira felicidade. E essa mensagem ela é trazida pelo Espírito Albino Teixeira. Vamos então pedir a Jesus que nos envolva nessa noite, nesse momento, mas que estamos unidos através da tecnologia, nessa casa, vinculados a essa casa, mas também envolver o nosso irmão Renato Harley, que vai falar da alma durante o sono, o que acontece, né, com a gente, quando a gente vai dormir. E que esse irmão seja bem inspirado pelos benfeitores amigos, mas que nós também, que estamos aqui do outro lado da telinha, possamos receber os eflúvios dessas reflexões e que todos nós sejamos, de alguma forma, beneficiados com a vontade de Deus, de Jesus e desses amigos espirituais que nos orientam, enviando esses estudos dessa forma virtual ainda, né? É a ferramenta que temos no momento. Isso é muito bom, porque a gente acaba trazendo o Seara Fraterna para dentro da nossa casa. Seja bem-vindo, Renato, é com você. Fiquemos todos em paz, na bênção de Jesus. Muito obrigada. Olá, uma boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar deste estudo que nos conecta a todos de volta ao Seara Fraterna, esta casa que nos acolhe, que nos instrui tão fraternalmente e que nos dá a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, mas neste momento, através deste estudo e das reflexões que ele poderá vir a gerar, nós temos essa oportunidade de estarmos juntos como se estivéssemos no Seara Fraterno. E o tema que nos apresenta para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, é sobre a alma durante o sono. A alma, por definição, é o espírito encarnado. Todos somos almas enquanto encarnados. E vamos procurar entender, procurar compreender
neste estudo de hoje, o que acontece com a nossa alma, o que acontece com nós mesmos durante o sono, durante esse estado fisiológico, durante esse estado tão intrigante para todos nós. O sono pode ser definido como um estado caracterizado por uma supressão da vigília, uma desaceleração do metabolismo, um relaxamento muscular e uma diminuição da atividade sensorial. Mas esse estado fisiológico, esse estado tão vital para todos nós, será que ele pode ser encarado, compreendido, estudado somente do ponto de vista material, somente do ponto de vista físico? O que fazemos quando nós dormimos? O que acontece conosco quando dormimos? E o que são os sonhos? Mais intrigante ainda do que o próprio sono físico em si, são os sonhos, que são motivos de tanto debate, tantas discussões, tantos estudos, investigações, tanta pesquisa no campo da medicina, no campo da filosofia, no campo da psicologia, no campo das artes de maneira geral e nas culturas de todos os povos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o item 38, que é intitulado A Hora de Dormir, nos traz o seguinte esclarecimento. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Não somos corpos biológicos vivendo uma experiência espiritual. Em verdade, somos espíritos imortais passando por uma experiência biológica, passando por uma experiência corporal no mundo físico que é momentânea. A verdadeira vida é a vida espiritual. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. E, durante o sono físico, o espírito ele se liberta do corpo físico, se desprende do corpo físico, permanecendo vinculado a este parcialmente, como veremos mais adiante, e vai ter, no mundo espiritual, de retorno a esse, sua verdadeira pátria, todas as experiências e vivências que lhe forem pertinentes. No livro Estudando a Mediunidade, o autor Martins Peralva classifica os sonhos no capítulo 17, em sonhos comuns, que são a repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas, sonhos reflexivos, que são a exteriorização de impulsos e imagens arquivadas no cérebro, e sonhos espíritas, que são a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. De interesse para nós hoje, nesse estudo, são os sonhos espíritas, que são a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Nos sonhos espíritas, o espírito se encontra fora do corpo com parentes, amigos, instrutores, inimigos, outros espíritos desta e de outras vidas também. Quando os olhos se fecham, com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético para os locais de sua preferência. É uma questão magnética. O espírito é atraído, nós somos atraídos por afinidade para vivências, experiências, locais que mais se afinizam com as nossas tendências, com nossos vícios, com a nossa personalidade, com as nossas escolhas. A atividade extracorpórea
passará a refletir, sem dissimulações ou constrangimentos, as nossas reais e efetivas inclinações, sejam elas superiores ou inferiores. Buscamos sempre, durante o sono, companheiros que se afinam conosco e com os ideais que nos são peculiares. O tipo de vida que levarmos durante o dia determinará, invariavelmente, o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão, quase sempre, as companhias noturnas, fora do vaso físico. Ao levarmos uma vida no bem, com boas tendências, uma vida equilibrada, bons pensamentos, bons sentimentos, nos trarão invariavelmente sonhos mais agradáveis, melhores companhias durante o sono físico, ao passo que uma vida desregrada, uma vida no mal, as más tendências, os vícios, com as más companhias, poderão nos levar também, por um outro lado, durante o sono físico, a termos mais experiências e mais companhias também que se afinizarão conosco por essa situação durante o sono físico, nos sonhos. O esforço de evangelização das nossas vidas e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. A evangelização do homem, a sua reforma interior, o trabalho no bem, a prática do bem, do amor, da caridade, a elevação dos pensamentos e dos sentimentos, sem dúvida nenhuma, fará com que o homem, por consequência invariável, tenha sonhos mais agradáveis, tenha uma vida fora do corpo físico, durante o sono, em sonhos, mais equilibrada, mais elevada, e com isso, esse prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos. No Livro dos Espíritos, na questão 401, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na questão 402, segue Kardec perguntando: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Os espíritos respondem a Kardec: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. O corpo físico limita muito as faculdades, as potencialidades do espírito encarnado. E este, liberto deste mesmo corpo físico durante o sono e de volta ao mundo espiritual, a alma tem todas as suas potencialidades, todas as suas faculdades, sensações e percepções muito mais ampliadas, muito mais libertas. E com isso, todas as comunicações com os demais espíritos, todas as vivências são muito mais ricas, são muito mais amplas. E, seguindo ainda os espíritos em sua resposta à questão 402 de Kardec, eles nos dizem que o sono liberta a alma parcialmente do corpo. E quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. As respostas dos espíritos a Kardec, na questão 402 do Livro dos Espíritos, nos traz uma reflexão muito interessante, que é a de que, toda noite, quando vamos dormir, estamos nos preparando para a morte. Em última análise, o estado em que nos encontramos durante o sono físico
de volta ao mundo espiritual, libertos do corpo físico, é o estado em que nos encontraremos definitivamente após a morte, após a nossa desencarnação. E o sonho é a lembrança dessa experiência, dessa vivência que temos nessa condição. Kardec, como grande mestre, grande pedagogo, fez um comentário muito inteligente complementando a questão 402, a questão das respostas dos espíritos. Ele diz que os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da atividade da vida ativa e de relação. Kardec chamou de emancipação da alma. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Com um senso de percepção e as faculdades muito mais ampliadas de volta ao mundo espiritual, o espírito encarnado durante o sono, ele pode trazer consigo memórias e recordações não só da vida presente, da vida atual, encarnado, como também de vidas passadas, de existências prévias. E a grande verdade é que todas as noites nós sonhamos. No entanto, muitas vezes nós não nos lembramos do que sonhamos, ou nos lembramos de maneira parcial e muitas vezes de uma forma desconexa, de uma maneira fragmentada, de uma maneira atribulada, de uma maneira sem muito sentido. Então, poderíamos nos perguntar, poderíamos indagar, por que isso acontece? Por que a ausência da memória das recordações plenas dos sonhos ou de uma memória tão fragmentada, tão, às vezes, conturbada desses mesmos sonhos, né? E a resposta está na questão 403 do Livro dos Espíritos, que elucida através da pergunta de Kardec. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Os espíritos respondem que, em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Isto quer dizer que as vivências, as experiências que o espírito tem fora do corpo físico durante o sono não impressionam os sentidos do corpo físico. Elas não chegam até o corpo físico e não impressionam os sentidos desse corpo físico. Por isso mesmo, não são processadas pelo cérebro do corpo físico. Por isso, a ausência de memória, ou a memória muitas das vezes fragmentada, ou por lapsos. Mesmo assim, no entanto, é possível que, por fortes impressões, ou em até espíritos, digamos assim, de condições mais elevadas, com maior amplitude de pensamento, elevação de sentimentos, é possível, sim, perfeitamente, que o espírito, ao retornar ao corpo físico, ao acordar, ele guarde, sim, algumas ideias, algumas impressões, e muitas vezes tenha algumas recordações, mesmo parciais, do que experimentou durante o sono físico. Embora, como já sabemos, os sentidos não registrem as impressões que o espírito teve fora do corpo físico durante os sonhos. No livro A Gênese, no capítulo 14, no item 23, nos diz que, embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. O perispírito é o elo de ligação, é o elo de conexão entre o espírito e o corpo físico. E o perispírito pode se expandir, pode se alongar, como veremos um pouco mais para frente, sem limites,
e o espírito pode se lançar e se transportar a um ponto perto deste mesmo corpo físico, do seu próprio corpo físico, ou mesmo um ponto muito distante de onde está o seu corpo físico, até mesmo no espaço. Tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, como já ouvimos. Fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Não necessariamente, não obrigatoriamente, para sairmos do corpo físico e retornarmos ao mundo espiritual durante o sono, precisamos estar no sono profundo, o chamado sono REM, né? REM, uma sigla do inglês de movimento rápido dos olhos. Não necessariamente precisamos estar nesse estado de sono profundo REM. Muitas vezes, em um sono mais leve, mais superficial até, nas fases mais iniciais do sono, entorpecidos os sentidos do corpo físico, o espírito já começa a se libertar deste corpo físico e já retornar ao mundo espiritual, embora sempre vinculado a este corpo físico. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se em parte no estado em que se achará após a morte. Percorre espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. Então, podemos nos encontrar com outros espíritos encarnados durante o sono físico que estejam, evidentemente, na mesma situação de sono físico e desprendimento parcial do corpo. E nesse item ainda da Gênese, nos traz a instrução de que o laço fluídico que o prende ao corpo, só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Isto quer dizer que este laço fluídico, esse laço perispiritual do perispírito, que conecta o espírito ao corpo físico, como já vimos, esse laço perispiritual, que já foi poeticamente chamado por alguns de cordão de prata ou fio de prata, como podemos até ver neste desenho, nessa gravura, ele pode se alongar indefinidamente e fazer com que o espírito tenha experiências extracorpóreas muito distantes do seu corpo físico, até mesmo no espaço. Mas, se por qualquer motivo precisa que se acorde, o espírito precisa acordar, ele retorna imediatamente ao corpo físico, independentemente da distância que ele se encontra deste mesmo corpo físico, sempre atrelado por esse laço fluídico. E este mesmo laço fluídico, o poético cordão de prata, só se rompe após a morte, durante a morte. Então, ele jamais se rompe, a não ser que o espírito, naquele momento, ele realmente desencarne e retorne, em definitivo, ao mundo espiritual no momento da morte. No livro A Gênese, já no capítulo 15, no item 3, nos traz uma passagem sobre os sonhos, justamente sobre os sonhos. E diz a passagem bíblica que José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. E nesse mesmo item, nos diz que os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que, durante o sono, é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhes são conhecidos. É com frequência essa ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos,
que tem uma significação tudo o que se vê em sonho. O discernimento, muitas vezes, é difícil. No livro Os Mensageiros, o benfeitor André Luiz nos conta, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 38, que vários encarnados são levados, durante o sono físico, durante a emancipação da alma, a centros de reunião e postos de atendimento e acolhimento no plano espiritual, por entidades generosas e dedicadas, para receberem conselhos e instruções. No livro Os Mensageiros, no livro Os Missionários da Luz, perdão, no capítulo 8, André Luiz traz um discurso do instrutor Sertório, que conta por André Luiz, que nos diz a seguinte mensagem: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores, ou seja, ainda mesmo encarnados e ligados ao corpo físico. No livro O Significado Oculto dos Sonhos, que fala um estudo prático sobre a emancipação da alma, o autor nos traz uma mensagem do próprio André Luiz, que nos diz que é imprescindível, portanto, que todos os dias o homem se prepare e se eduque para a vida espiritual, pois a cada momento de sono ele tem a sua liberdade provisória, quando pode esclarecer-se, aprender, colaborar, renovar sua programação de vida e traçar novos planos de reajuste frente à lei divina e a si mesmo. Eis uma das grandes contribuições do Espiritismo para a humanidade, pois ele tem colocado a lâmpada da verdade no velador, para que todos possam ver a sua luz. De posse de tudo isso, de todo esse aprendizado, amigos, podemos compreender que o sono para a alma, ou seja, para o espírito encarnado, é uma oportunidade para conselhos e instruções de retorno ao mundo espiritual. Durante o sono, podemos nos encontrar com nossos anjos da guarda, com outros espíritos protetores, mentores, outros espíritos amigos e familiares, que podem nos passar conselhos, instruções muito úteis, muito benéficas. E esses mesmos conselhos e instruções, também de acordo com o nosso merecimento, esses conselhos e instruções dados por essas almas elevadas, por esses espíritos amigos, podem ser relembrados por nós mesmos, quando acordados, na forma de intuições. Podemos também trabalhar no plano espiritual, no mundo espiritual, durante o sono físico. O trabalho no bem é uma oportunidade muito de valor inestimável para a elevação e para o aprendizado do espírito encarnado. Então, podemos solicitar, antes de dormir, que sejamos levados por nossos protetores, por nossos guias, pelo nosso anjo da guarda, através da prece e através da vontade sincera em trabalhar no bem, que possamos trabalhar, que possamos desenvolver no mundo espiritual, acompanhados, é claro, e sempre orientados, durante o sono físico, atividades de trabalho no bem que nos elevarão sempre. E pode ser que, ao desencarnarmos, e retornarmos, em definitivo, naquele momento, já desvinculados do corpo físico, melhor dizendo, de maneira total, podemos encontrar atividades e trabalhos já em andamento ou mesmo finalizados que tivemos durante o sono físico em desdobramento, durante a emancipação da alma. Podemos também ter reencontros. A doutrina espírita nos esclarece, nos ilumina e nos consola, nos dizendo que podemos reencontrar com entes queridos encarnados e já desencarnados durante o sono, no retorno ao plano espiritual. Isto é, sem dúvida nenhuma, muito reconfortante para todos nós.
E justamente na questão 414 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E os espíritos respondem que é tão habitual o fato de irdes a encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com que os conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Amigos, mesmo que os olhos físicos não vejam, quem amamos está sempre por perto. Estamos sempre conectados por sentimentos, por pensamentos, com aqueles a quem amamos, mesmo que eles não estejam no momento fisicamente mais entre nós, mas estamos sempre conectados. Peço aos amigos uma breve licença para falar de minha mãe, desencarnada desde 2016, e me lembro que desde então, por recordação, já tive 2 sonhos com ela. Sonhos que me lembro de maneira muito curta, muito breve, mas sonhos que foram muito ricos, muito vívidos para mim, muito reconfortantes e consoladores, me ampararam muito após o desencarne da minha mãe. Isto me traz a certeza em meu coração, como podemos ter todos nós a certeza em nossos corações, de que estamos sempre juntos, seguindo em nossos caminhos. Mesmo que por um momento transitório não estejamos fisicamente juntos, mas estamos sempre conectados e aqueles a quem amamos estão sempre perto de nós e seguem a jornada, seguem o trilho que temos que ter nessa encarnação, em nossas vidas, ao nosso lado, nos amparando, nos confortando e torcendo por nós. Torcendo por nós, sim, para que tenhamos uma vida digna, uma vida correta, no bem, para que ao retornarmos ao plano espiritual, já desvinculados completamente do corpo físico, possamos reencontrá-los de uma maneira até mais feliz, mais plena e mais duradoura. Com isso, meus amigos, bons sonhos a todos, ótimos sonhos a todos, que o Divino Mestre possa abençoar, iluminar e proteger a todos em seus sonhos. Muito obrigado, tenham todos ótimos sonhos.